Não fui convidado por educação. Fui convocado. Quando meu genro me ligou naquela manhã de quinta-feira, com a voz mais doce do que de costume, já soube que havia algo estranho por trás. Ele não costuma ligar. Não para mim. A gente vai fazer uma recepção simples para o chefe da empresa. Só um jantar informal, nada demais, ele disse. Mas a presença do senhor seria importante. Foi a palavra importante que me pegou. Nunca sou importante para ele. Nunca fui. Nem quando dei o carro usado que ele tanto queria para casar com minha filha, nem quando ajudei com o sinal do apartamento, nem quando me ofereceram um canto na casa e ele preferiu não misturar gerações. Mas ali, naquele convite ensaiado, senti que não era bem uma gentileza. Era um pedido com segundas intenções. Não perguntei mais nada. Apenas disse que sim. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que certas respostas não devem ser dadas por telefone. Devem ser entregues em silêncio, olhando nos olhos. Cheguei no prédio de eventos antes do horário. Sempre fui assim. Militar por quase 30 anos. Ainda tenho a pontualidade colada na pele como tatuagem. Usei a melhor roupa que tinha, embora soubesse que ali ninguém repararia. Um blazer azul marinho, camisa engomada, sapatos gastos, mas limpos. Entrei no salão às 7h45. Música ambiente, taças tilintando, risadas que tentavam soar espontâneas. Vi minha filha de longe, e por um segundo, meu peito se aliviou. Ela sorriu ao me ver, mas o sorriso durou pouco. Um olhar dela passou por cima do meu ombro, e em seguida, ela caminhou na direção oposta. Não era desdém, era desconforto. Meu genro estava junto a um grupo de 3 homens e uma mulher. Estavam todos bem vestidos, a linguagem corporal alinhada com o tipo de pessoa que se acostuma a se ouvir demais. Ele me viu, levantou uma sobrancelha como quem não esperava que eu realmente fosse aparecer, mas logo disfarçou. Veio em minha direção, braços abertos. Me deu um abraço rápido, desses que só encostam os ombros e servem mais para mostrar aos outros que somos amigos. Que bom que veio, sogrão, ele disse. Deixa eu te apresentar para o pessoal. E foi aí que conheci ela. Alta, loira de salão, olhar cortante. A mulher que, segundo ele, era namorada do chefe, não o chefe direto. O chefe acima do chefe, o presidente regional da empresa. Um cargo que não aparece no crachá, mas manda mais do que todos os outros. Ela me olhou de cima a baixo como quem analisa a limpeza de um copo antes de usá-lo. Estendeu a mão com dedos frios e um sorriso sem calor. Prazer. Na primeira conversa, não falou sobre ela, só sobre ele. Sobre as viagens que fazia, as grifes que usava, os spas que frequentava. Falou de forma que não parecia ostentação, mas era. E no meio da frase soltou um: "Vocês já devem ter visto meu rosto em algumas campanhas." Meu genro ria, abria espaço como um escudeiro de salão. Minha filha observava de longe, no canto, com o olhar que ela fazia quando era criança, e sabia que alguém estava mentindo. Mas não queria causar problema. Eu apenas ouvia. Nunca fui de disputar espaço em mesa de ego. Bebi minha água com gás. Observei os talheres arrumados com pompa, a decoração calculada para parecer casual. Gente tirando foto de taça, de prato, de sombra. Tive a nítida sensação de que nada ali era sobre conexões humanas. Era tudo sobre aparência. Mas eu estava tranquilo. Cumprimentei quem precisava. Falei pouco. Sorri com educação. Só que ela parecia não gostar da minha presença. Cada vez que eu me aproximava, mesmo sem intenção, ela arrumava a postura, mexia no cabelo, virava o corpo, como se estivesse se preparando para algo, como se eu fosse um problema anunciado. Eu não a conhecia, mas já conhecia esse tipo. E então vieram os primeiros pequenos incidentes. Um garçom passou e ela recusou a taça de champanhe. 5 minutos depois, me olhou e disse em voz baixa. Ele nem perguntou se eu queria. Eu não entendi que aquilo era para mim, mas ela esperava que eu me oferecesse para buscar. Fiquei quieto. Então ela virou o rosto como se eu fosse invisível. Meu genro voltou do banheiro e se aproximou dela. Ela sussurrou algo no ouvido dele. Ele olhou para mim, depois para ela, e assentiu com a cabeça. Algo foi decidido ali, sem que eu soubesse. Mais tarde, durante o jantar, estávamos todos reunidos em uma roda de conversa sobre negócios. Conversa que não incluía a mim.
mas da qual eu não podia sair sem parecer rude. Quando vi a cena acontecer com a frieza de um roteiro ensaiado. Ela estava com uma taça de vinho tinto. Gesticulava demais. E de repente, com um movimento rápido, virou o líquido sobre o próprio vestido branco. Um segundo depois gritou: "Ai, meu Deus, ele me empurrou!" E apontou para mim. Silêncio absoluto. Eu estava com as mãos atrás do corpo, parado. Não havia ninguém próximo o suficiente para saber se era verdade ou não. Meu genro avançou. Pegou meu braço com força. Me olhou nos olhos com a raiva que a covardia costuma esconder até se sentir forte o suficiente. "Você vai pedir desculpas. Agora. Na frente de todo mundo." E eu apenas olhei para ele. E pensei: vocês acabaram de me dar um microfone. Mas ainda não era a hora. Quando o vinho atingiu o vestido dela, eu soube que aquilo não era um tropeço, nem um acidente de salão. Era um movimento coreografado, ensaiado como parte de um plano que eu ainda não compreendia por completo, mas já sentia na pele. O líquido vermelho escorreu como sangue em roupa de noiva, e o choque da mancha sobre o branco fez a cena parecer mais dramática do que realmente era. Ela gritou com perfeição. Nem alto demais para parecer histeria, nem baixo demais para ser ignorado. Foi o grito certo. O suficiente para calar as conversas, congelar os sorrisos, fazer as cabeças se virarem ao mesmo tempo. "Ele me empurrou." Foram essas palavras, quentes, certeiras, e foram imediatamente absorvidas pela sala como verdade, sem chance de contestação. Eu não me mexi. Fiquei parado como um monumento diante de uma mentira que tentava me soterrar. Meu prato ainda estava cheio. Meus talheres repousavam com precisão militar ao lado do guardanapo. Minhas mãos estavam cruzadas nas costas, mas nenhum desses detalhes importava diante da narrativa que já havia se formado na mente de quem assistia. Meu genro veio até mim como se fosse um policial em cena de crime. A mão apertou meu braço com firmeza, com um impulso quase autoritário, como se quisesse me lembrar que ali, naquela sala, quem mandava agora era ele. O mesmo rapaz que um dia tremia de nervoso para me pedir a mão da minha filha, agora me olhava com fúria embutida nos olhos. "Você vai pedir desculpas. Agora." A frase não foi um pedido, foi uma ordem, e o aperto no braço veio junto, como quem arrasta um velho incômodo para o centro da sala. Olhei para minha filha, que havia ficado paralisada na lateral, entre dois convidados que murmuravam algo. Ela não fez nada, nem um passo, nem um gesto. Os olhos dela me atravessaram com um pedido mudo que dizia: "Faz isso acabar, por favor." Foi ali que eu entendi. Aquilo tudo era mais do que um incidente social. Era um teste, um ritual silencioso de exclusão. A última prova de que eu não cabia mais na vida deles, a não ser como figurante passivo, como enfeite de memória que não fala, não ocupa espaço, não responde. A mulher do vestido manchado estava sentada de lado, a mão na taça, os olhos baixos e a respiração acelerada demais para ser sincera. Não havia lágrimas, só uma performance ensaiada. Ao lado dela, o chefe, um homem de barba cinza e expressão plastificada, a confortava com uma mão no ombro, mas sem emoção alguma. Era tudo diplomático demais, tudo calculado. Eu não sabia o motivo daquela encenação ainda. Não sabia o que ela ganhava me atacando daquele jeito. Mas tinha certeza de uma coisa. Não era a primeira vez que ela fazia isso. E não seria a última, se eu simplesmente abaixasse a cabeça. Me levaram até o centro do salão como quem puxa um animal teimoso. Eu não resisti. Eu andei. Um passo por vez. Em silêncio. Todos ao redor formaram um círculo de silêncio, como se esperassem um pedido de desculpas curto, humilhado, e talvez uma saída envergonhada pela porta dos fundos. Alguém desligou a música. As conversas se calaram. E naquele espaço entre o constrangimento e o espetáculo, meu genro estendeu o braço e pediu: "Alguém pode trazer o microfone?" O pedido soou como um comando. O microfone veio nas mãos de uma cerimonialista que não sabia o que estava acontecendo, mas sentia o cheiro do escândalo no ar. Ela o entregou a mim com cuidado, como quem passa uma arma carregada. "Pode falar, senhor." Peguei o microfone com as duas mãos. Testei o som. E por um momento, deixei o silêncio se prolongar. Ouvi minha própria respiração amplificada nas caixas de som. Sentia os olhos de todos sobre mim. Os que me conheciam, esperando que eu me explicasse.
Os que não conheciam, apenas curiosos com o circo. E ela, sentada, umedecendo os lábios, tentando manter a postura de vítima. Eu olhei para ela por apenas um segundo. Depois olhei para o salão. E então, falei. Boa noite. A palavra saiu firme, grave, sem tremor. Disseram que eu cometi um erro, que empurrei alguém, que causei um incidente. Eu vim até aqui, esta noite, por respeito à minha filha, ao meu genro, e por extensão, a todos vocês. Fiz uma pausa. Ninguém se moveu. Eu sou um homem velho. Não sou de me esconder de erros. Já fiz muitos. E já pedi desculpas mais vezes do que posso contar. Então, se há um pedido de desculpas a ser feito aqui... Ela levantou um pouco o queixo, o rosto ainda sustentando a máscara de dor. Vou fazer. O salão prendeu a respiração. Minha filha fechou os olhos. Meu genro relaxou os ombros, acreditando que tinha vencido. Eu peço desculpas. Virei o rosto lentamente e encarei meu genro. A mim mesmo. A reação foi imediata. Alguns franziram a testa, outros se entreolharam. E ela ficou completamente imóvel. Mas eu não terminei. Ainda não era o clímax. Ainda havia verdades a serem ditas. No instante em que pronunciei as palavras, eu peço desculpas, a mim mesmo, percebi a rachadura silenciosa que percorreu o salão inteiro como um trovão abafado. Foi como se eu tivesse quebrado uma regra invisível, uma daquelas que todos aceitam sem pensar. A regra de que os mais velhos devem se calar, se curvar, se tornar invisíveis. E naquele microfone, em uma festa que não era minha, diante de uma plateia que já havia me condenado sem julgamento, eu me recusei a aceitar a culpa alheia. Aquilo foi mais do que uma frase. Foi um rompimento. Mas quem mais sentiu o baque foi ele, o meu genro. Aquele que me levou até ali como quem leva um objeto que já não tem mais utilidade prática, apenas valor simbólico. Aquele que me apertou o braço com mais força do que o necessário, como se quisesse apagar comigo sua própria insegurança diante dos amigos e do chefe. Aquele que acreditou que bastava um comando seu para que eu fizesse o papel de vilão contrito e terminasse a noite como nota de rodapé de um jantar de alianças sociais. Quando ele percebeu que o jogo estava saindo do script, que o público não reagia com a mesma convicção de antes, que eu não estava recuando, ele se aproximou de novo. Cortou a multidão com pressa, os olhos faiscando, a postura tensa. Pôs a mão no meu ombro, depois no meu braço. De novo. E num sussurro agressivo que escapou para o microfone disse: Isso não estava combinado. Não havia nada combinado. Pelo menos não comigo. Mas ali, naquele tom, eu entendi que havia muito mais por trás do que parecia. Que aquilo talvez fosse uma armadilha armada desde antes do convite, desde o telefonema gentil com que ele me convocou para a festa. Que minha presença não era para compor a foto da família, era para ser usada como escada, como distração, como sacrifício necessário. Abaixa esse microfone, por favor, e pede desculpa, direito. Ele disse agora com os dentes cerrados, forçando um sorriso falso para os convidados que tentavam disfarçar o constrangimento com goles demorados de vinho. Eu não abaixei o microfone. Eu também não recuei. Quer mesmo continuar com isso? Perguntei, ainda no mesmo tom, ainda com o som amplificado. Porque se você quiser, a gente pode continuar. Mas talvez você não goste do que vem a seguir. Foi aí que o público entendeu. Aquilo já não era mais sobre um copo de vinho derramado. Era sobre algo mais profundo. Era sobre algo que ninguém ali sabia, mas que existia em cada centímetro daquele aperto de braço, daquela raiva acumulada, daquela relação podre disfarçada de convivência familiar. Minha filha, até então estática, deu um passo. Um só. Mas foi o suficiente para que ele percebesse que não estava mais em controle. E talvez por isso tenha soltado meu braço de vez. A mulher do vestido manchado continuava imóvel. Aquela que iniciara tudo não ousava falar. Não precisava. Ela era o catalisador. Mas quem estava queimando era ele. E eu, com o microfone na mão, não tremia. Porque eu tinha algo que eles não tinham. A verdade. E quem tem a verdade, mesmo quando está ferido, está em vantagem. Eu vou continuar, sim. Anunciei, agora olhando diretamente para os rostos ao redor. Porque essa história não começou com um vestido sujo. Começou muito antes,
Começou quando você me pediu dinheiro emprestado para cobrir o rombo da reforma que você nunca contou para sua esposa. Começou quando você disse para mim que se sentia pequeno perto do chefe e que precisava mostrar estrutura para subir. Começou quando você me ligou, semanas atrás, e me pediu para fingir ser o mentor da sua família, para causar boa impressão. Lembra disso? O salão caiu em um silêncio tão profundo que o som do gelo nas taças parecia trovão. Eu vim aqui, sim, por respeito à minha filha, mas não vim para servir de trampolim para ninguém, nem para cobrir mancha que não é minha. Alguém tossiu, outro engoliu em seco. A música ambiente tinha parado há minutos. Meu genro agora estava parado ao meu lado como uma estátua em decomposição. E por um instante, ele pareceu perder completamente a firmeza. Tentou dizer algo, mas hesitou. O medo da exposição completa travou sua língua. E é isso que o silêncio faz. Quando você se cala por muito tempo e resolve falar, cada palavra pesa como chumbo. A mulher, a tal namorada do chefe, se levantou da cadeira, fingiu compaixão. Colocou a mão no peito tentando parecer fragilizada, como quem sofre por ser mal compreendida. Mas os olhares ao redor já não estavam tão solidários quanto antes. Já havia dúvida, já havia desconfiança. E em uma sala onde todos fingem, a primeira rachadura é suficiente para derrubar toda a encenação. Meu genro recuou, e eu não precisei mais dizer nada. As peças estavam em movimento, e eles ainda não sabiam, mas a noite estava só começando. Eu devolvi o microfone à cerimonialista. Agradeci. Dei 2 passos para trás. E naquele instante percebi, não era eu quem devia estar constrangido. Era ele. Eram eles. E finalmente, pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais na defensiva. Eu era o homem que tinham tentado derrubar, e continuava de pé. Eu sabia que dizer a verdade não era garantia de ser ouvido. E naquela noite, ficou claro que quem controla a versão controla o veredicto. Porque por mais que eu tenha falado com clareza, por mais que cada frase tenha saído de mim sem raiva, sem explosão, só com o peso da realidade, a sala não queria escutar. Eles não estavam ali pela verdade. Estavam ali pelo espetáculo. E no espetáculo, quem estraga o roteiro vira vilão. O microfone havia voltado para a cerimonialista, mas o silêncio ainda não tinha sido dissolvido. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse o problema e não o sintoma. E é curioso como, em certos círculos, expor o que é real se torna mais ofensivo do que mentir com elegância. O rosto do meu genro estava rubro. As veias do pescoço saltavam como cordas puxadas demais. Mas ele não disse mais nada, porque ele sabia que, se respondesse, corria o risco de dar nome aos fatos que eu só tinha sugerido. Ele recuou, deixou espaço. E então, como numa troca silenciosa de bastão, a mulher do vestido manchado se levantou. Mas não para ir embora, nem para pedir desculpas. Ela se levantou para reconquistar a narrativa, com os olhos marejados, falsamente como uma atriz que domina o tempo do drama, e a voz embargada, disse: "Eu só queria um jantar tranquilo. Eu fui vítima de uma agressão e agora estou sendo exposta por um homem que se recusa a assumir o que fez." O vítima ecoou mais alto que deveria. Algumas mulheres franziram o rosto em solidariedade automática. Um dos diretores da empresa do meu genro, um homem que não conhecia nem meu nome, aproximou-se dela com uma mão nas costas e um olhar que parecia mais político que empático. E assim, em segundos, a narrativa se consolidou. A vítima oficial estava ali, em frente à mesa de queijos finos, com um vestido manchado e o moral intacto. E eu era o senhor de blazer antigo, que levantou a voz no jantar do chefe. O que talvez tivesse bebido demais. O que não soube lidar com a nova geração. O que exagerou. Não precisaram me acusar diretamente. Bastou o silêncio entre eles. Bastou o olhar da cerimonialista, agora mais tensa, me observando como quem calcula se eu seria problema. Bastou o murmúrio dos casais nas mesas do fundo. Bastou minha filha ainda calada, parada num canto da festa, fingindo olhar para o telefone para não precisar encarar nada. E então vieram os sorrisos. Aqueles sorrisos educados, frios, de quem finge neutralidade mas já escolheu um lado. Um garçom que antes me oferecera bebida com simpatia, agora passou reto.
Um rapaz que conversava comigo no início da noite desviou o olhar quando cruzamos os caminhos no corredor do banheiro. Um dos amigos do meu genro se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse num tom condescendente: "Olha, talvez tenha sido só um mal-entendido, né? A gente também precisa saber se adaptar às novas formas de convivência." Eu sorri. Um sorriso pequeno, sem dentes. Só o suficiente para não cuspir uma resposta que teria sido honesta demais para aquele salão. Adaptar. A palavra ficou na minha cabeça. Se adaptar naquele contexto significava: cale-se, dobre-se, peça desculpas mesmo se estiver certo. Não estrague a foto. A farsa estava consolidada. Eu era o desajustado. O que destoava. O que ousou não engolir a ofensa com vinho caro e guardanapo de pano. Foi então que vi algo curioso. A mulher do vestido manchado, a tal namorada do chefe, saiu de cena por um instante. Sumiu por trás de uma cortina que dava para um pequeno lounge reservado. E por reflexo, olhei ao redor para ver se alguém notava. Só um homem acompanhou com os olhos, o próprio chefe. O tal presidente regional. Ele a seguiu com o olhar, depois olhou ao redor. Seus olhos pousaram em mim. E diferente dos outros, ele não sorriu. Apenas me observou, demoradamente, como quem começa a montar um quebra-cabeça e nota que uma peça está virada do avesso. Talvez ele soubesse, ou suspeitasse. Talvez não fosse a primeira vez. Não importava. Naquele momento, a sala já havia julgado e me sentenciado. Meu genro voltou a circular entre os convidados como se nada tivesse acontecido. Brindou, riu, conversou com o chefe. Um esforço desesperado para manter o verniz, para fazer com que o escândalo parecesse apenas um detalhe menor. E eu, ali parado, me tornei o ruído da noite. O detalhe incômodo. O parágrafo que ninguém queria ler em voz alta. Fiquei em pé por mais 20 minutos, não por orgulho, mas porque queria observar até onde eles seriam capazes de levar a encenação. E foram longe. Voltaram a colocar música ambiente. Recomeçaram as conversas. Uma mulher fez uma piada sobre dramas familiares e outro respondeu com um brinde nervoso. E minha filha, ela continuava parada, entre o dever de ser filha e o medo de romper com o marido. Eu sabia que ela não havia engolido a história, mas também sabia que ela não me defenderia ali, não naquela noite. Porque às vezes, o silêncio de quem te ama dói mais do que o grito de quem te despreza. Quando decidi sair, não fui chamado de volta. Ninguém tentou me impedir, nem mesmo minha filha. Peguei meu casaco no cabideiro perto da entrada, ajeitei os ombros e saí andando devagar, sem olhar para trás. Mas antes de cruzar a porta, ouvi um último comentário vindo do fundo da sala, em tom baixo, mas ainda assim nítido. Ele não entende que o tempo dele já passou. O tempo talvez tivesse passado para muitos ali. Mas para mim, ele estava apenas começando. Porque o que ninguém ali sabia era que eu ainda tinha um trunfo. E que o que eu não disse naquela noite faria muito mais barulho do que qualquer vinho derramado. Quando deixei aquele salão pela primeira vez, ninguém me impediu. Mas quando voltei, 2 horas depois, todos me notaram. E o que ninguém entendeu, naquele retorno calculado, foi que eu nunca fui embora por fraqueza. Eu saí porque precisava ver, com meus próprios olhos, até onde eles iriam com a mentira, e precisava dar a eles tempo suficiente para se afundarem nela. Porque a verdade, às vezes, é como o mar. Quanto mais o mentiroso se debate, mais afunda. Eu caminhei até meu carro devagar, com as mãos nos bolsos do casaco. O salão ficou para trás como um quadro pintado à pressa. Bonito à distância, podre nos detalhes. Dentro do carro sentei, respirei, e só então liguei o celular. Eu já sabia o que procurava. E encontrei rápido. 3 mensagens. 2 de conhecidos que estavam na festa perguntando se eu estava bem. E uma, sem nome, apenas dizendo: ela já fez isso antes. Cuide-se. Sem assinatura, sem explicação. Só aquilo. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não respondi. Mas entendi. Havia um padrão. E talvez, entre os 30 rostos que me viraram as costas naquela sala, um ou outro já tivesse visto a mesma encenação, só que com outro alvo. E engolido em silêncio. Como queriam que eu fizesse. Mas eu não engulo. Não mais. Pensei em ir embora de vez.
voltar para casa, esquecer aquela noite, deletar tudo com o botão da omissão. Mas quando olhei para o banco do passageiro e vi a pasta marrom que carregava comigo desde 2016, um hábito antigo, quase supersticioso, eu entendi que era a hora, porque dentro daquela pasta, entre recibos, documentos antigos e papéis que ninguém se interessa mais, havia uma folha específica, um contrato, com uma cláusula esquecida. Foi ali que decidi voltar. Entrei no salão às 10h30 da noite. Mais vazio, mais íntimo. O tipo de hora em que máscaras escorregam e as pessoas mostram quem são de verdade, embriagadas por álcool ou poder. As risadas vinham de um canto mais reservado, onde meu genro bebia com o chefe, alguns colegas e, claro, ela, a mulher do vestido manchado, agora trocado por outro modelo, azul escuro, como se o vinho tivesse sido apenas um pesadelo passageiro. Ela me viu primeiro. Parou de rir. A tensão percorreu sua espinha, mesmo com o rímel intacto. Meu genro virou-se com atraso, já bêbado o suficiente para demorar a entender o que minha presença significava. Mas o chefe, ele me observou como antes, com o mesmo olhar de quem não confia em narrativas prontas. Não disse nada. Só caminhei até o palco improvisado da banda, agora desmontada. Havia um microfone encostado numa cadeira. Peguei com calma. Liguei. Testei. O som ecoou leve. As conversas diminuíram. Algumas cabeças viraram. Não todas. Ainda havia os que achavam que eu era só um velho inconveniente prestes a passar vergonha de novo. Mas eu não ia pedir desculpas. Não ia expor ninguém. Ainda. Só respirei fundo. E disse: boa noite novamente. Pausa. Não costumo usar o microfone 2 vezes na mesma festa. Mas já que tive esse privilégio esta noite, aproveito para dizer algo que ficou atravessado. Ela me encarava. O medo começava a tomar a forma de dúvida. Meu genro fez menção de se levantar, mas o chefe ergueu discretamente a mão. E ele ficou. Quando alguém mente em público, o que ela teme não é a verdade. É o constrangimento de ser pega mentindo. Outra pausa. Meu olhar varreu a sala. Meu tom era sereno, controlado. Hoje, houve uma encenação. Uma bem elaborada, com vinho, grito e plateia. Eu participei, sem convite. Mas agora, quero deixar claro que minha história não terminou naquele pedido de desculpas. Porque eu não pedi desculpas. Eu fiz uma escolha. E quem escolhe com lucidez, não perde. Devolvi o microfone à cadeira, sem gritar, sem mostrar papel, sem acusar, apenas deixando no ar uma dúvida com força de granada sem pino, e saí pela mesma porta por onde havia entrado. Do lado de fora, o ar estava fresco. Sentei no banco de pedra em frente ao salão e esperei. E não demorou. 15 minutos depois, o chefe saiu. Sozinho. Sem paletó, as mangas arregaçadas, o celular no bolso. Sentou ao meu lado, como quem vem sem protocolo. O que foi aquilo? Ele perguntou. Não com raiva, com interesse. Tirei a pasta do banco ao meu lado. Abri. Entreguei a ele uma cópia impressa da cláusula que ninguém ali parecia lembrar. Aquela que dizia que, como cofinanciador do fundo de expansão da empresa há 7 anos, eu ainda detinha direito de voz nos conselhos consultivos, e que, em eventos oficiais da firma, minha presença não era favor, era previsão contratual. Ele leu, em silêncio. Depois fechou o papel. Isso muda algumas coisas. Ele disse. Eu sei. Respondi. Ele não me agradeceu. Não pediu desculpa. Mas me ofereceu um café para a semana seguinte, na sede. Disse que queria ouvir minha leitura de cenário. E naquele momento eu soube. Eles tinham encenado um espetáculo sobre reputação e colocado o roteirista do outro lado da plateia. A peça, a partir dali, seria minha. A maioria das pessoas acredita que o momento da virada vem com grito, tapa na mesa ou dedo em riste. Mas comigo não foi assim. Meu momento veio no tempo exato da respiração antes da última palavra. No instante em que o silêncio é mais barulhento que qualquer explosão. Eu não precisei erguer a voz. Eu não precisei expor tudo. Ainda. Bastou começar a falar com a calma de quem não tinha mais nada a perder. Porque foi exatamente aí que percebi que tinha tudo em mãos. O convite para o café com o chefe não era um gesto de gentileza. Era uma senha. Ele sabia que havia mais por trás do que viu no salão.
E quando um homem poderoso te chama para uma conversa em particular, não é porque ele se comoveu, é porque ele teme o que você sabe. Cheguei à sede da empresa na segunda-feira seguinte, às 8h40 da manhã. Entrei com a pasta marrom embaixo do braço e a consciência limpa. O prédio era todo de vidro, feito para impressionar. Mas vidro não intimida quem aprendeu a ver através de gente. Fui recebido por uma secretária que não me olhou 2 vezes. Só anunciou: "O senhor pode subir." A sala do presidente era no último andar. Vista para a cidade, móveis que cheiravam a contrato caro e café moído na hora. Ele me esperava em pé, com a gravata ainda frouxa e uma expressão mais cansada do que na festa. Ofereceu café, eu aceitei. Conversa curta, perguntas longas. O que exatamente aconteceu ali naquela noite, Sr. Alves? Respirei fundo e falei. Mas não tudo. Apenas o suficiente. Alguém armou uma situação para me expor, para me desestabilizar diante de todos. Ele assentiu. Por quê? Porque eu não era útil. Porque para certos perfis, velhos só servem se forem silenciosos, elogiosos e servis. Ele olhou para a xícara como se buscasse respostas na espuma. E a senhorita Aline? O nome dela. A primeira vez que ouvi. Ela já fez isso antes. Respondi. Ele levantou os olhos. O senhor tem provas? Abri a pasta. Tirei 3 papéis, todos impressos no sábado. Um era a mensagem anônima que recebi. Os outros 2 eram recortes de redes sociais, relatos de uma ex-funcionária e de uma prima distante dela, que menciona dramas montados para manipular homens influentes. Nada jurídico, mas suficiente para plantar dúvida. E em certas alturas da vida, dúvida é tudo que alguém como ele precisa para começar a recuar. Ele leu devagar. Depois fez algo que me surpreendeu. Ele fechou a pasta e disse: "Entendi. E o que o senhor quer com isso?" Essa pergunta era a chave. Era o reconhecimento. Era o momento em que o velho sogrão desvalorizado virou peça de risco. Nada. Não agora. Só quero que me ouçam quando eu decidir falar. Porque eu ainda não falei tudo. Ele entendeu. E me deixou sair com um aperto de mão que mais parecia um acordo informal. E naquele momento, a vantagem passou a ser minha. Mas o verdadeiro clímax ainda estava por vir. Na sexta-feira seguinte, recebi um novo convite. Evento de encerramento do ciclo corporativo. A mesma turma, a mesma festa. A diferença é que agora eu estava de volta por cima. O mesmo microfone, mas outra postura, outra energia. Dessa vez, entrei por convite oficial. Fui anunciado, recebido com palmas. Eles achavam que tinham me recuperado, que eu tinha voltado manso, mas estavam errados. Na metade do evento abriram o microfone para agradecimentos. Ninguém esperava que eu fosse falar, mas me levantei. Caminhei até o palco devagar. A mulher estava ali, sentada, linda e fria, como uma víbora de salto alto. Meu genro não me olhava nos olhos. Sabia que tinha errado, mas ainda acreditava que eu perdoaria. Ainda não entendeu com quem estava lidando. Segurei o microfone, olhei para todos e comecei. Há uma semana eu fui acusado de algo grave, sem prova, sem testemunhas, apenas com performance. Alguns já baixaram os olhos. Me exigiram um pedido de desculpas. E eu vou fazer. Aqui. Agora. Olhei para ela. Ela abriu um sorriso discreto. Achava que tinha vencido. Que finalmente o velho seria domado. E foi então que falei. Me desculpe, filha. A sala congelou. Minha filha estava na plateia. Olhou para mim sem entender. Me desculpe por ter permitido que esse homem te afastasse de mim com sorrisos e promessas. Me desculpe por ter me calado tantas vezes para não te constranger. Por ter fingido que não via a forma como ele te isolou. Me desculpe por ter aceitado convites que não eram convites, só armadilhas disfarçadas. Ela começou a chorar, silenciosa. Me desculpe por não ter falado antes. Mas agora eu falo. Voltei-me para o salão. Agora todos me ouviam com olhos escancarados. Essa mulher me acusou sem provas. Derramou vinho em si mesma. E esperou que eu me calasse. Mas não vou mais. Ela tentou se levantar, mas o presidente da empresa ergueu a mão. Disse apenas: "Fique sentada, Aline." E ali, ela soube. A encenação tinha terminado. Desliguei o microfone.
Saí andando, sem pressa. E pela primeira vez em muitos anos, vi minha filha correr atrás de mim, com lágrimas nos olhos e o coração exposto. Não precisei gritar, nem me vingar. Bastou dizer a verdade. O rosto dela naquele momento, sentada sob os holofotes suaves do auditório corporativo, parecia mais pálido que o vestido branco da semana passada. O rímel que ela usava, sempre perfeito, sempre resistente, começava a falhar nas bordas. Não pelas lágrimas que nunca vieram, mas pelo suor frio da exposição iminente. Ela sabia o que vinha. E mesmo assim, tentou manter o controle. Tentou sustentar a postura ereta, os ombros firmes, os olhos fixos em algum ponto além da verdade. Mas a sala estava contra ela agora, e o silêncio não era mais cúmplice. Era inquisidor. O pedido de desculpas que fiz à minha filha naquela noite não foi apenas um gesto simbólico, foi a chave. E quando a chave vira, a porta abre, e do outro lado estava tudo o que ela queria manter trancado. Mas eu tinha a cópia da fechadura. Sempre tive. Nos dias que antecederam aquele evento, eu me movi em silêncio. Conversei com nomes apagados de listas antigas, gente que não queria mais se envolver, mas que ainda carregava a memória do que ela havia feito. Ex-funcionários, um antigo parceiro de negócios do chefe, uma recepcionista que havia sido afastada da empresa pouco depois de recusar um pedido estranho. Cada conversa era um pedaço do quebra-cabeça. Nenhum era suficiente sozinho, mas juntos formavam o retrato de um padrão. Ela chegava como quem não queria nada. Linda, carismática, segura. Aproximava-se de homens com influência, sempre com um detalhe em comum. Todos estavam no limite entre a fragilidade e o ego. Nunca os líderes incontestáveis, mas os que precisavam ser lembrados de seu valor. E era nesse espaço entre insegurança e ambição que ela dançava. Instalava-se nas festas, frequentava os bastidores, plantava pequenas armadilhas sociais. E quando a vítima reagia, ela era a parte ofendida, a mulher atacada, a figura injustiçada. Com o tempo, alguns descobriram. Mas nenhum teve coragem de expor. Alguns por vergonha, outros por conveniência. E os que tentaram foram engolidos pelo mesmo teatro que quase me engoliu. Até agora. Porque naquela sexta-feira eu não falei só por mim. Falei por todos. Inclusive pelos que se calaram antes de mim. E quando deixei o microfone, a primeira reação veio de onde eu menos esperava. Do próprio chefe. O homem grisalho, que até então mantinha o silêncio profissional de quem sabe que tudo pode virar processo, se levantou. Não olhou para ela. Olhou para o público. Respirou fundo e disse: "O Sr. Alves tem mais do que palavras. Ele tem provas. E nós, como empresa, temos o dever de ouvir." Ela ficou em pé imediatamente. Foi instintivo, como se o corpo tentasse evitar a queda antes dela acontecer. "Isso é um absurdo," ela disse sem microfone. "Vocês vão me ouvir ou vão aceitar o show de um velho ressentido?" A palavra velho ricocheteou na sala como um tiro. Ela mesma percebeu. Era tarde. "Eu já vi esse roteiro antes, Aline," o chefe respondeu. "A diferença é que dessa vez, ele está sendo contado por quem não tem mais medo." Ela empalideceu. Minha filha a olhava com uma expressão que eu conhecia bem. A mesma que fazia quando descobria uma mentira na adolescência e ficava quieta por 2 dias antes de enfrentar. Agora, ela não estava mais quieta. Ela deu um passo à frente. E pela primeira vez falou. "Foi você quem armou tudo, não foi?" Aline hesitou. Tentou responder. Mas hesitação demais já é confissão. A sala reagiu com o mesmo movimento lento que um público faz quando percebe que a protagonista da peça é, na verdade, a vilã. Não com aplausos, mas com afastamento. Conversas cortadas. Olhares desviados. A solidão que chega não com gritos, mas com ausência. Ela tentou recuperar. Andou até o chefe. Esticou a mão. Mas ele deu um passo atrás. "A partir de segunda-feira, a empresa vai iniciar uma auditoria interna." Ele disse. "E até segunda, sugiro que a senhorita se afaste de qualquer evento ou comunicação pública em nome da companhia." Ela congelou, baixou a mão. E entendeu. Não houve escândalo. Não houve expulsão. Houve algo pior. O esvaziamento da influência. E esse, para quem vive de imagem, é o fim. Eu não precisava dizer mais nada.
nem mostrar os outros papéis. Eles estavam ali comigo, mas não eram mais necessários, porque a verdade, quando começa a se espalhar, não precisa mais ser empurrada. Ela caminha sozinha. Na saída, muitos me evitaram, alguns por vergonha, outros por covardia, mas houve também os que se aproximaram. 2 homens discretos apertaram minha mão com força contida. Um deles disse apenas: "Obrigado por ter falado o que a gente não teve coragem." Minha filha me abraçou na porta, apertado, pela primeira vez em muitos anos, e me disse: "Eu devia ter te escutado antes." "Você escutou no tempo certo", respondi. Foi ele quem gritou cedo demais. E então, fomos embora. Ela foi para casa. Eu fui caminhar. Sem pressa. Com a mesma pasta marrom embaixo do braço e o passo de quem não precisava correr atrás de nada. Porque, finalmente, tudo estava voltando para o lugar certo. Mas a história ainda não tinha terminado. Aline não era do tipo que aceita cair em silêncio. E o que ela tentaria depois era algo que nem o chefe da empresa imaginava. O que aconteceu depois do anúncio do chefe não foi confusão, nem tumulto. Foi pior. Foi o tipo de silêncio que só existe quando a verdade finalmente aparece e as pessoas percebem que estavam do lado errado o tempo todo. Foi o tipo de silêncio que revela, sem dizer palavra alguma, o quanto todos estavam cúmplices, mesmo sem ter agido ativamente. Porque o silêncio, até aquele momento, era o grande aliado dela. Mas agora ele havia mudado de dono. Aline ainda estava em pé, mas o corpo já não sustentava a mesma postura. O salto, antes firme, agora tremia sob o peso da realidade que começava a colapsar. Ela passou a mão no cabelo, respirou fundo, tentou sorrir. E, num esforço desesperado, fez o que sempre funcionou. Chorou. As lágrimas vieram rápidas, precisamente quando os olhares se afastavam. E junto com elas, a voz trêmula, quebrada, que em outros tempos teria convencido qualquer um. "Eu nunca quis magoar ninguém", ela disse. "Só tentei me proteger, ser ouvida, ser respeitada." Ela se virou para o chefe, para os diretores, para todos que antes a escutavam sem questionar. Mas não havia resposta. Nenhum movimento de acolhimento, nenhuma cadeira puxada, nenhum gesto de apoio. Apenas uma plateia que já não a via como vítima, mas como autora. E autora de um roteiro que todos perceberam ter decorado sem saber. "Vocês não entendem o que é ser mulher num ambiente assim." Ela continuou, apelando agora para algo maior, mais abstrato. "Sempre tive que lutar por espaço, por respeito." Ela falava alto, a voz entrecortada como se estivesse em um tribunal improvisado onde ninguém mais se importava com o argumento. Porque o problema não era o que ela era o que ela havia feito. Não era a mulher que estava sendo julgada. Era a manipulação que já não se sustentava. Minha filha, sentada à frente, a encarava com um misto de compaixão e incredulidade. Eu a conhecia o suficiente para saber que aquele olhar significava o fim. Não era ódio. Era algo mais profundo. Decepção. O tipo de decepção que apaga qualquer rastro de empatia. "Por favor", Aline implorou. "Eu tenho pessoas que dependem de mim. Não deixem que essa história destrua tudo que construí." Mas o que ela não entendeu é que foi ela quem destruiu. Pedaço por pedaço. Vínculo por vínculo. Ensaio após ensaio. Cada vez que escolheu uma vítima. Cada vez que preferiu o espetáculo à honestidade. O chefe não respondeu. Cruzou os braços, olhou para um dos seguranças ao lado da porta e fez apenas um gesto com a cabeça. Nada agressivo. Apenas um código. Um sinal. E no momento seguinte, 2 homens se aproximaram dela. Não para arrastá-la, mas para escoltá-la. Discretamente. Com a elegância de quem retira do palco uma atriz que perdeu o ato final. Ela não resistiu. Apenas chorou mais alto. Mas agora, o choro ecoava no vazio. Era barulho solto, sem tradução emocional. Era a tentativa de repetir uma fórmula que não funcionava mais. E foi nesse momento que percebi algo que jamais esquecerei. O choro não era por arrependimento. Era por perda de controle. Ela não lamentava o que fez. Lamentava que não funcionou dessa vez. Lamentava ter escolhido por engano um homem que não grita, que não se desespera, que não se curva.
e que sabe exatamente o peso do silêncio. Quando a porta se fechou atrás dela, o salão ficou imóvel por um instante. O chefe pigarreou. Um dos diretores mexeu nos papéis. A cerimonialista se aproximou e perguntou em voz baixa se ainda deveria manter a programação do evento. Mantenha, disse o chefe, mas sem discursos. E foi isso. A história de Aline terminou ali. Não com escândalo, nem manchete, mas com ausência, com apagamento. Porque o pior castigo para quem vive de aplauso é o silêncio. Nos dias que seguiram, os relatos começaram a pipocar em círculos privados. Gente que dizia, eu já suspeitava. Ela sempre foi exagerada. Lembra daquela vez em 2019? Gente que antes se calava, agora falava. Gente que, com atraso, resolveu lembrar o que fingia não ver. Mas eu não disse mais nada. Não fui à imprensa. Não publiquei nas redes. Não revelei os outros nomes que apareceram nas mensagens. Eu não precisava. Porque naquele auditório, diante de dezenas de pessoas, eu fui chamado para pedir desculpas. E no fim, foi ela quem implorou perdão a uma sala que não quis ouvir. E isso foi mais do que justiça. Foi o fim de um ciclo. Não apenas o dela, mas o meu também. Só que, antes de fechar essa história, ainda restava uma última peça. Porque enquanto a empresa virava a página, enquanto minha filha reconstruía aos poucos a coragem de me ter por perto, havia alguém que ainda não havia dito nada. E esse alguém era o meu genro. E quando ele finalmente me procurou, o que ele me pediu, e o que ele não esperava ouvir, foi o que selou o destino dele também. Foram necessários exatamente 4 dias para que ele me procurasse. Não foi no mesmo dia do evento, nem no seguinte, quando o nome da mulher que ele tanto protegeu sumiu do mural corporativo, nem quando a empresa suspendeu, de forma interna e discreta, todos os contratos em que o nome dela aparecia como contato secundário. Ele me procurou quando entendeu que o vazio deixado por ela seria preenchido por perguntas, e que muitas dessas perguntas acabariam caindo sobre ele. O telefonema chegou numa quarta-feira às 19h42. O número era conhecido. Meu instinto foi não atender. Mas alguma coisa em mim queria ouvir o que ele teria coragem de dizer. E assim que atendi, ele foi direto. A gente pode conversar? A voz estava limpa, não havia tremor nem agressividade, mas havia algo que nunca ouvi antes nele. Cautela. Não dei resposta de imediato. Esperei 5 segundos. Ele insistiu. Não vai demorar. Só quero esclarecer algumas coisas. Eu disse apenas, amanhã. Café da esquina da sede da empresa. 8 em ponto. Desliguei antes que ele respondesse. Fui pontual. Ele chegou 3 minutos atrasado, com a mesma camisa que costumava usar em fotos de eventos. Agora amassada, os botões do punho desabotoados, o relógio de grife esquecido. Sentou na minha frente como um homem que já tinha apanhado da realidade. Pediu café. Mexeu o açúcar sem olhar para mim. Começou. Eu não sabia que ela tinha feito isso com outras pessoas. Continuei em silêncio. Só olhei nos olhos dele. Vi ali o reflexo de alguém que, pela primeira vez, estava tentando ser honesto. Mas não por remorso. Por medo. Eu só tentei proteger minha posição. Meu casamento. A empresa. Eu pensei que aquilo fosse uma forma de neutralizar. De evitar ruído. Eu me inclinei um pouco. Neutralizar o quê? Um homem que te ajudou a comprar o primeiro carro? Que te deu o sinal do apartamento? Que cuidou da sua esposa quando você viajava para congressos? Ele baixou os olhos. Eu errei. E eu sei disso. Mas eu queria saber se o senhor poderia, sei lá, me ajudar a reconstruir isso. Falar com o pessoal da diretoria. Explicar que eu não tive má fé. Que fui manipulado também. A palavra Senhor vinha com a tentativa de reconstrução. Mas já era tarde. Não era mais sobre título. Era sobre quem ele se tornou. A empresa está avaliando meu cargo, meu time. Eu já fui afastado do núcleo de planejamento. Não fui demitido, mas perdeu o acesso, o status, as palmas vazias. Completei. Ele respirou fundo. Eu só queria uma chance. E você teve, respondi. Ele me olhou. Teve quando segurou meu braço naquela noite. Quando preferiu agradar a namorada do chefe ao invés de defender seu sogro. Quando assistiu minha filha engolir tudo calada por anos.
Ele tentou interromper. Ela nunca disse que se sentia mal, porque você nunca escutou. O silêncio caiu como sentença. Não havia mais espaço para driblar os fatos. Eu não vou te defender na empresa, continuei. Não vou ligar para ninguém. Não vou passar pano para te manter em posição. O que você fez sozinho. E agora vai lidar com o que vem depois. Ele engoliu seco. Tentou manter a dignidade. Então é isso? Vai me abandonar? Eu ri. Não de deboche, de exaustão. Abandonar? Você já me empurrou para fora da sua vida há muito tempo. A diferença é que agora você está vendo a porta pela qual eu saí. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, mais baixo, eu só pensei que o senhor entenderia. Entender? Repeti. Eu entendo perfeitamente. Entendo o tipo de homem que você se tornou. O tipo que só estende a mão quando o chão cede. Mas eu não estou mais aqui para ser o esteio de ninguém. Já fiz isso por décadas. Ele assentiu. O café dele já esfriava. A única coisa que eu te peço agora, continuei, é que não tente me usar como argumento, nem como desculpa, nem como história recontada em festa de família. Eu não sou mais parte do seu palco. E você nunca foi parte do meu chão. Ele não respondeu. Não havia mais o que responder. Pagou a conta. Levantou. Disse desculpa, que mal se escutava. E saiu. Pela primeira vez, sem cumprimentar ninguém. Sem apertos de mão, sem acenos. Saiu como quem percebe que a máscara que usava não cabe mais no rosto. Naquela noite minha filha me ligou. Disse que ele estava arrumando as malas. Que finalmente havia percebido que precisava reaprender tudo. Inclusive como tratar gente. Perguntou se eu queria conversar. Não hoje, respondi. Hoje eu só quero dormir sabendo que ninguém me controla. Nem por vergonha, nem por vínculo. E assim, dormi. Como não dormia há anos, com a janela aberta, com a pasta marrom guardada no armário e com a consciência em paz. Mas a história ainda precisava de um ponto final, e ele viria da forma mais simples e simbólica de todas. Um gesto que, mesmo sem palavras, faria todos entenderem que o tempo do silêncio e da submissão tinha terminado. O gesto final não veio com discurso, nem com documento, nem com o estardalhaço que muitos esperavam. Não houve câmera, nem postagens, nem indignação digital. O fim dessa história não pediu holofotes. Pediu dignidade. Porque quando um homem passa a vida inteira sendo convocado para sustentar os outros, com dinheiro, com presença, com silêncio, chega uma hora em que ele aprende que sua maior força está em não aparecer mais onde não é visto. Demorou décadas para que eu entendesse isso. Mas naquela noite, quando finalmente me sentei sozinho na varanda do meu pequeno apartamento e escutei apenas o som da cidade baixa lá longe, eu percebi que não precisava mais provar nada a ninguém. A semana tinha sido longa, e a história, finalmente, parecia ter chegado ao fim. A mulher havia sumido. O nome dela foi removido do sistema interno da empresa sem alarde. Ninguém mais mencionava sua presença, nem como causadora, nem como vítima. Era como se nunca tivesse existido. E o silêncio em torno do sumiço dela dizia tudo. Não era medo, era alívio. O genro, ou ex-genro, agora vivia em outro endereço. E minha filha, aos poucos, redescobria a própria voz. Me ligava com frequência, mandava mensagens simples. Comprei pão, quer passar aqui? Ou, pai, vi um senhor no metrô com um livro do Guimarães Rosa e lembrei de você. Pequenas coisas, mas reais. Não eram pedidos, eram convites. E quanto a mim, voltei a caminhar. Todas as manhãs. Mesmo com os joelhos doendo, mesmo com o peso da idade, mesmo com a lembrança da mão dele apertando meu braço naquela noite. Porque há dores que a gente cura com o tempo, mas há outras que a gente cura com movimento. O gesto, no entanto, veio num envelope. Enviei sem assinatura, sem bilhete. Apenas o conteúdo dentro, um cartão simples, cinza escuro, e sobre ele uma única frase impressa. Meu silêncio acabou naquela noite, e não começa de novo. Junto, coloquei o cartão de uma clínica de aconselhamento jurídico, a mesma que ele uma vez sugeriu que minha filha nunca procurasse, e um extrato bancário, comprovando a doação que fiz em nome dela,
a um programa de incentivo a mulheres vítimas de manipulação emocional. O valor exato do presente de casamento que eu havia dado a ele, anos atrás. Não era vingança, era devolução. Era minha forma de dizer: tudo que você tentou usar contra mim agora serve para proteger quem você achou que dominava. Não recebi resposta. Nem esperava. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha filha. Pai, o que foi isso? Uma lição. Sobre ele. Sobre mim. Ela não perguntou mais nada. Apenas respondeu: obrigada por não ter abaixado a cabeça. E foi aí que percebi. Toda aquela história, o braço puxado, o microfone forçado, o vinho derramado, o pedido de desculpas esperado, nunca foi sobre eles. Foi sobre mim. Sobre o quanto eu tinha me calado para caber. Sobre o quanto tinham me treinado para ser útil, discreto, disponível. E sobre o momento em que finalmente escolhi não ser mais. A humilhação deles foi pública. A minha foi por anos, em jantares, em telefonemas frios, em convites que vinham com cláusulas ocultas. Mas minha libertação foi privada. Ela não precisava de público, só precisava ser verdadeira. Terminei aquela noite sozinho, mas inteiro. Fechei a pasta marrom pela última vez, não porque os documentos não serviriam mais, mas porque eu já não precisava usá-los como escudo. O mundo tinha finalmente entendido quem eu era, e quem eles não conseguiram apagar. Coloquei um disco antigo para tocar, um samba baixo, desses que a gente só ouve quando o barulho do mundo cala. Sentei na varanda, peguei um livro, e pela primeira vez, não me preocupei se alguém viria perguntar se eu estava bem, porque eu estava. E eu sabia, eu não abaixaria a cabeça de novo, nem por vinho, nem por plateia, nem por ninguém. Aos olhos deles, talvez eu fosse só um velho, mas agora eles sabiam que era o tipo de velho que, quando levanta, ninguém mais consegue sentar no lugar dele.